Bom dia, com a graça de Deus. Um bom dia, uma ótima quarta-feira para você. Nesta manhã, você se levanta porque teve uma noite abençoada por Deus. E nesta manhã eu venho trazer uma palavra para o teu coração. Isaías capítulo 40, o versículo 28 a seguir, vai nos trazer esta mensagem nesta manhã. Uma mensagem de força para o teu coração, para a tua vida, reforçamento para a tua alma. Diz assim o versículo 28 do capítulo 40 de Isaías: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Versículo 29: Dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Versículo 30: Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. O versículo 31, que é a chave desta mensagem nesta manhã: Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas. Renovarão as suas forças, subirão como asas. Como águia correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Nesta manhã eu quero trazer a reflexão desta mensagem para o teu coração, aonde começa dizendo: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, Ele não se cansa. Se Ele não se cansa, Ele está pronto para te ajudar. Nesta manhã Ele vem falar sobre a canseira, a fadiga e aquele desespero que causa dentro de nós. Essa mensagem é uma mensagem de consolo e encorajamento. O texto lembra que, embora nossa força humana seja limitada e o cansaço seja inevitável, o Criador nunca se exalta. Ele é a fonte inesgotável de energia que sustenta os fracos, restaura o vigor a quem nele confia. Nesta manhã nós vamos trazer essa história ao teu coração. O profeta Isaías, eu creio que ele estava nessa pergunta com Deus: Senhor, por que o motivo do cansaço, da fadiga, da tribulação do dia a dia? O Criador, aqui a palavra dizendo que o Criador ele não se cansa, não se exalta, ele não se exausta, né? A palavra certa. Não tem cansaço, não tem fadiga. Por quê? Porque Ele é a fonte inesgotável. É a fonte que desce e jorra sobre o nosso coração. E as pessoas muitas vezes se cansam pelo caminho, a jornada. Cansa de tudo que está fazendo. O amor de Deus jamais vai faltar na tua vida. A força de Deus jamais vai faltar na tua vida. Se você estiver concernente que Deus é o seu Criador, não a criatura, Ele é o Criador, você possa acreditar que Ele pode fazer todas as coisas, se renovar na sua vida. Como diz o versículo 31, renovarão as suas forças, subirão como asas, e voarão e correrão como águias no céu. Não se cansarão e nem se fadigarão. Porque o Criador, o eterno Criador, aquele que fez tudo, ele não se cansa, nunca se cansou. O Deus eterno, o Criador, o versículo 21 vai falar sobre o Deus eterno, o Criador. O que quer dizer o Deus eterno, o Criador? O profeta Isaías destaca a grandeza de Deus. Ele é o Criador de toda a terra e possui um entendimento insondável. Ao contrário dos seres humanos, Deus nunca se cansa
ou fica exausto. Isso significa que ele sempre está disponível para ouvir, socorrer e guiar o seu povo, sem jamais perder o controle da situação. Você já perdeu o controle da situação por alguma coisa que tenha acontecido na tua vida? É uma pergunta que ela é feita. Quantas vezes nós perdemos o controle da vida? Quantas vezes nós perdemos o controle de tudo? Saímos fora da direção. Sabe quando alguém te diz para você, olha, vai nesse caminho, siga esta meta, que você vai chegar lá? E nós, por nossa desobediência, nós alcançamos o lugar mais próximo que tem. Nós pegamos o atalho, pegamos uma curva no caminho, sabendo que Deus disse, olha, direção, todo aquele que estiver na direção, chegará no tempo certo. É o caminho certo. Mas nós conseguimos descontrolar tudo, aquilo que está no controle. Quantas vezes você perdeu o controle de tudo? A situação financeira, a situação material, a situação espiritual e a situação emocional. A situação sentimental é quando nós perdemos, quando nós deixamos de dar valor a algo tão importante. O sentimento ele começa a trabalhar. O amor de Deus é inesgotável, só que o amor de Deus também é insondável. Quando nós deixamos de acreditar na possibilidade de Deus, nós deixamos de acreditar em nós mesmos. Quando nós deixamos de acreditar nas promessas de Deus, deixamos de acreditar em nós mesmos. Então, nesta manhã, fixe essa palavra em seu coração. O Deus do Criador do céu e da terra, Ele nunca se cansou, nunca. Ele não se exausta. Por quê? Ele é a fonte jorradora para o meu e teu coração. Quantas vezes nós perdemos a limitação? Somos limitados. Muitas vezes nós pensamos somente em gastar, comprar, gastar e comprar. Nós não temos nunca aquela sustentação. Sabe essas pessoas que gostam de muitas vezes de abrir a janela da sua vida e relatar todos os seus problemas para as pessoas? Essa pessoa é uma pessoa que ela é dirigida pelos seus atos e costumes. Então, nesta manhã nós vamos falar sobre isso também, atos e costumes. Tem pessoas que é sóbria, tem pessoas que é diligente, tem pessoas que é quieta, tem pessoas que só pensa, não fala. Tem pessoas que ficam só observando. Lembra da águia? A águia ela sobe muito alta. Ela observa o pequeno inseto na terra. Ela sabe o momento certo de atacar o pequeno inseto. A águia, se nós vermos o estágio de uma águia, ela não é por muito tempo. Ela tem o seu tempo de mudança. Portanto, o versículo 31 vai dizer que nós vamos subir como asas de águia. Porque a águia ela transporta a nuvem, ela transpassa as nuvens. A águia ela sobe muito alta. E quando ela está no fim do seu trajetório, o tempo, ela tem todos os seus motivos de abandonar. A águia, para quem não entende, a águia tem do bico à cauda 90 centímetros. E de uma ponta da asa na outra, 3,5 metros. Esta é a águia maior gigante que existe, mas é aquela também que passa desespero às vezes. A águia, portanto, que ela sobe mais alto, ela veja o mínimo minúsculo aqui na terra, coisa que nós não enxergamos. Deus está dizendo que deu olho de águia, asas de águia, sabedoria de águia, para que nós possamos voar bem alto. E do alto nós vemos a liberdade, nós vemos tudo aqui sobre a terra. O versículo 29 vai nos dizer que o renovador de energias, quem que é o renovador de energia? Deus.
Deus não apenas observa o nosso sofrimento, como também se ativamente age. Ele apenas observa o nosso sofrimento, como também age ativando a palavra hebraica usada para cansador. Descreve alguém exausto pelo esforço. Isaías garante que Deus fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está totalmente sem força. O profeta Isaías vem trazendo esse leque. Ele usou a palavra cansado, da palavra hebraica, usado cansado, hebraica, cansado. Descreve exausto pelo esforço. Cansado, exausto, quase mesma coisa, mas é um pouco diferença. Exausto é daquilo que eu faço todos os dias e vou me cansando. O cansado já nasce cansado. Só que ele tem que... A palavra diz que muitas vezes nós devemos que caminhar. Ser um pouco expressivo muitas vezes. Ter entendimento e sabedoria de Deus. Essa passagem nos convida a abandonar a autossuficiência e a reconhecer a dependência de Deus para enfrentar as dificuldades diárias. Sem a dependência de Deus, nós dependemos totalmente 100% de Deus. É para fazer as coisas, para andar, para caminhar, pensar no que vai fazer antes de agir. Nós agimos antes de pensar. Fazemos tudo sem a vontade de Deus. Aí vem quebrando as regras, vem perdendo as forças, a possibilidade, as energias do corpo, a energia sentimental. E começa a usar o emocional. O emocional, ele fala muitas vezes mais forte. Porque o emocional, quando ele é atacado, ele atinge as pessoas por palavras. Quer saber de uma coisa? A pessoa, quando diz eu amo verdadeiramente, a pessoa não trai. Assim é Deus para conosco. Se nós tiver que trair, nós vamos trair primeiramente Deus. Quando nós estamos traindo, achamos que nós estamos traindo a nossa própria vontade, nós estamos traindo a vontade de Deus. Quando eu digo assim, um amor verdadeiro, porque o profeta Isaías estava dizendo sobre o propósito do grande amor de Deus para as nossas vidas. Quando nós lembramos sobre a força, que Deus não se cansa, não se fadiga, é porque Ele tem um grande amor por tua vida e por minha vida também. Agora as pessoas dizem assim, olha, eu posso trair da forma que eu quiser. Eu posso fazer tudo conforme eu quero. Esqueceu que o Criador, Ele vê tudo, Ele ouve tudo. Então quando eu estou traindo a possibilidade de alguém, eu estou traindo a possibilidade de Deus. Quando existe um amor ágape, a pessoa diz, eu amo a pessoa de todo o meu coração, mas a pessoa trai. Ela trai no sentimento, ela trai no pensamento, ela trai na palavra, ela trai no olhar. Mas esquecemos que antes de eu trair alguma pessoa, eu estou traindo a vontade de Deus. Porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então antes de você trair a confiança de alguém, lembre-se, você está traindo a vontade de Deus. Você está indo contra a vontade de Deus. Você está indo contra a vontade daqueles que ensinam a verdade. A verdade que liberta, que salva. A verdade que encaminha os meus passos, teus passos a um caminho melhor. Ao entendimento melhor. Se você não tem certeza daquilo que você está fazendo, pare um pouquinho. Analisa. Não desespere o teu coração. Não fique ansioso. João capítulo 14 diz, não se turbe o vosso coração. A primeira palavra diz, não se turbe o vosso coração. E por que você anda com o teu coração conturbado, entristecido, magoado, perplexo e abatido? Se o nosso Criador diz que Ele é a fonte jorradora de vida, do coração sai a vida, do coração sai a vida, mas os nossos olhos Ele capta, a nossa mente registra e o coração Ele vai concluindo tudo que meus olhos viu.
Os nossos olhos somente registram. A mente trabalha e envia para o coração. O coração ele imprime e manda todo o relato de volta. Quais são os relatos da vida? A enfermidade, a dor, a fadiga, o cansaço, a tribulação, o mau gosto, o mau humor. Qualquer coisinha eu e você está deixando de fazer. Estou deixando de gostar. Estou deixando de ser aquela pessoa que eu era. Lembre-se, antes de você, existiam outros piores do que você, mas que enfrentou a labuta. Nós vamos sempre tendo essa certeza que Deus é primordial em nossa vida. Tem coisas que nós fazemos e não entendemos. Depois passamos a entender por que eu fui feito, por que eu fiz isso. Mas aqui, para um aprofundamento espiritual da vida e reflexão sobre como ampliar essa consistência, nós devemos olhar por esse texto. Olhamos para esses textos quando diz assim, o versículo 29, dá força ao cansado e multiplica as forças do que ninguém tem nenhum vigor. Até daquele que não tem vigor, ele multiplica as forças. Mas o versículo 31, mas o que espera no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas de águia. Voarão, correrão e não se cansarão e nem se fadigarão. Então lembre-se, essa mensagem é para refletir durante o dia. Leia na tua casa. Leia na tua casa neste dia, Isaías capítulo 40. Deus vai falar profundamente ao seu coração. Você é como uma águia. Você voa alto. Você vê tudo de cima. E lembre-se, aquelas pessoas que te humilham, vai ter que te enxergar você mais alto do que você. Você assentará em lugar que muitas pessoas não te aceitam. Você entrará em um lugar que muitas pessoas não te aceitam. Mas hoje, Deus está te convidando, a mim e a você, a entrar na presença dEle. Entrar nessa fonte poderosa que tem de Deus. Seja uma pessoa simples, mas seja você. Seja uma pessoa amável, mas seja você. Fale com as pessoas. Convida-a para, juntamente com você, participar de uma leitura bíblica, de uma mensagem de Deus a cada dia. Hoje eu quero agradecer a Deus por eu estar passando essa mensagem para o teu coração. Esta manhã, essa quarta-feira, esse dia 8 de julho, estamos aqui mais um dia vitoriosamente, porque estamos vendo, falando, ouvindo e andando, coisa que muitas pessoas não estão. Por quê? Já perderam as forças, perderam o vigor, perderam o caráter, perderam a sabedoria, perderam o entendimento de Deus. Mas eu e você está cabível de fazer oração, de levantar essa pessoa da onde ela está, colocar de pé. Porque a palavra diz, o cair é do homem, o levantar ainda continua sendo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Tenha um bom dia, uma ótima quarta-feira e que nós vamos realizando essas palavras a cada dia, uma manhã com Deus, um café com Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.